Bom dia, sétimo ano. Vamos ao estudo do dia de hoje. Lembrando que, caso ocorra alguma dúvida, estarei à disposição a respondê-los. Estarei na plataforma até às 11h30. Toda segunda e quarta fico na plataforma até às 11h30 para tirar dúvidas de vocês. Combinado? Então vamos lá. O assunto de hoje é a filosofia da linguagem e os sentidos da coerência. Um dos campos de investigação da filosofia grega foi a relação entre a linguagem e pensamento. Então, os primeiros pensadores colocam a reflexão sobre o que significa a linguagem e como ela ajuda o homem não apenas a comunicar-se uns com os outros no meio social, mas na construção de elementos para o exercício da razão. A linguagem é tema universal porque ela ocorre em todos os cantos do planeta. Ela está ligada ao pensamento do homem e ela está ligada e é utilizada de diversas formas, tanto no visual, quanto no gestual e quanto no oral. Então, com o passar dos tempos, a linguagem originária dos povos se subdividiu em linguagens sociais. Então, dentro dos povos, elas foram se subdividindo de acordo com o meio social. Essas línguas transmitem valores e éticas de cada cultura, mas é importante ressaltar que a fala é individual, tá, gente? É de cada um, é pessoal, pois ela se refere à essência de cada ser humano. Eu tenho meu jeito de falar, vocês têm o jeito de vocês de falar, individualmente e pessoalmente. O filosofar sobre a linguagem, ele veio para representar efetivamente a comunicação entre os homens. O primeiro filósofo no contexto do Ocidente que iniciou a linguagem da forma filosófica, ou seja, aquela que se desvinculava totalmente daquele caráter mítico, daquelas coisas dos deuses e etc, etc, foi o Tales de Mileto. Tales, ele acreditava que todas as coisas vinham da água. Então, nós nascíamos e tudo nosso tínhamos que vir da água. Já Sócrates, ele já deu logos, propondo que as palavras revelam a essência das coisas. E para Sócrates, as palavras, elas podem ser usadas em vários contextos, mas nela há um núcleo comum de fato que dá significado a elas. Para a linguagem filosófica, um fator importante para o seu estabelecimento foi o surgimento da escrita. Então, a linguagem filosófica se estabeleceu quando surgiu a escrita, já que assim as palavras poderiam ser democraticamente analisadas, refletidas e, se preciso fosse, modificadas. Então, dessa maneira, os gregos iniciaram a filosofia de uma forma utilizando mais a razão e a lógica, compreendendo o mundo e toda a humanidade. Aos filósofos cabe refletir sobre a condição humana. Então, os filósofos vão fazer questionamentos da condição do ser humano. Para os filósofos, não basta saber o significado dos fenômenos, mas você tem que compreender como que eles ocorrem e que de fato significam para o mundo em si, para organizar o mundo em si. O exercício de filosofia, ele é indispensável para a vida de todos nós seres humanos, para sermos completos, para sermos cidadãos livres e responsáveis por nossas próprias escolhas. Então, para se estabelecer uma linguagem filosófica, precisa ser rigorosa, precisa ser lógica,
precisa ser sistemática e tem que ter coerência. Por quê? Porque a filosofia, ela compreende a linguagem não somente como uma ferramenta de comunicação, mas também para o exercício da logos, do pensar, gente, do raciocinar. O idioma tem suas particularidades, que tornam-se desafios para a interpretação do pensamento filosófico, com toda certeza. Um exemplo é a palavra logos, que no idioma grego significa razão e linguagem. Ou seja, é como se para o homem grego a linguagem fosse a ferramenta de expressão, não apenas do pensamento individual do sujeito, mas o contato com algo que vai mais profundo. Uma essência presente em todos relacionada à razão, ao intelecto e ao pensamento também. Na linguagem filosófica não se aceita ambiguidades, ou seja, não se aceita duplo sentido, pois ela precisa ser compreendida por todos. O funcionamento da linguagem filosófica é um funcionamento interno que difere da linguagem mitológica, porque mitologia vai entrar com as partes dos contos dos deuses, etc. Na filosófica, não. Então, ela difere da mitológica e daquela linguagem também que é mais poética. Por quê? Porque ela vai analisar mais profundo o porquê das coisas. Quando nos referimos à filosofia da linguagem, sempre buscará a caracterização e interpretação profunda dada ao sistema da explicação do mundo natural, da lógica, da ciência, da sociedade ou das finalidades éticas da vida humana. A linguagem, dentro do contexto da hermenêutica, nos mostra como o sistema filosófico é comunicado à posteridade, ou seja, daquilo que é comum a todos os seres humanos e não apenas a um grupo específico. A filosofia da linguagem, ela reflete a estrutura sintática e semântica da língua, porque ela apresenta-se como um fio condutor para compreender a razão. A filosofia da linguagem, ela apresenta-se como a hermenêutica. Hermenêutica por quê, gente? Porque ela fazia referência direta aos deuses gregos, ao deus grego, especificamente Hermes. Ela não se preocupa apenas com a compreensão do significado da linguagem humana de forma racional, mas ela adentra as interpretações e leituras objetivas da produção intelectual do filósofo. Ela vai mais profundo, mexe lá com o intelectual dos filósofos. Sócrates afirmava que todo o conceito sempre está aberto a novos toques racionais. E é por isso que ele inaugura o que chamamos de razão negativa. O que é isso, essa razão negativa que Sócrates está falando? Ou seja, o sábio, aquele que é sábio, na verdade, é aquele que está aberto a conhecer cada instante a vida. Ele não se mantém com aquele raciocínio só o resto da vida. Ele está aberto a estar conhecendo várias outras coisas ao longo do caminho. A reflexão filosófica, a linguagem e a hermenêutica, elas se relacionam à necessidade de compreender de uma forma mais profunda os conceitos e as palavras, buscando sempre chegar lá na raiz dos acontecimentos, à sua origem e aos valores originais. Deve seguir os métodos de estudo com muito rigor para não haver generalizações de nada e não deve considerar fatos e valores de forma isolada, mas ele deve contextualizar para não ficar uma coisa incoerente. Coerência dos valores humanos aos elementos internos do texto filosófico. A coerência, ela pode ser definida como a harmonia entre o pensamento, as palavras e as ações. Então, para uma pessoa viver nesse mundo sem se sentir um enganador, ela deve ser coerente pensando,
falando e agindo da mesma forma. O que eu pensar, eu vou falar e vou agir da mesma forma que eu estou falando e pensando. Uma pessoa incoerente, ela vive em conflito consigo mesma, porque ela está pensando uma coisa, está falando outra, está agindo de outra forma. Pois ela está em desarmonia com o seu pensamento, com suas palavras e com suas ações. A filosofia, ela precisa ser coerente, pois ela propõe a seguir o método, a ser rigorosa em suas reflexões e suas análises. O filósofo, ele precisa, necessita e tem de ser coerente em seus argumentos e suas ideias, para que o resultado do seu trabalho se aproxime cada vez mais da verdade que ele tanto busca e procura diariamente. Dentro da filosofia, a coerência se apresenta também na forma como o filósofo consegue construir com consistência princípios de argumentação no interior do sistema filosófico. Então, gente, por hoje é só. Espero ter sido bem clara com vocês, mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu estarei à disposição para estar respondendo os questionamentos de vocês. Deixarei as atividades, pode ser que no meio das atividades surja alguma dúvida e, como eu disse, eu estarei pronta a respondê-los. No mais, bons estudos e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijinhos, tchau, tchau.